esperar sem desanimar. É preciso acreditar e determinar. Eu vou esperar sem desanimar. É preciso acreditar e determinar. O livro de Gálatas me ensinou que paciência é um fruto, moro? Descanse no Senhor e aguarde o resultado. Com Deus do nosso lado não tem como dar errado. Pode vir o vendaval, o temporal, a tribulação, o dia mau. Mesmo assim me alegrarei, pois eu sei quem é meu rei. Vencerei pelo poder da oração. O justo irmão não mendiga um pão. Murmurar com nós não rola. Temos um pai, o problema é de menos. Deus é mais, fé inabalável, foco na palavra. O mal até tentou, mas bateu em retirada. Ele tentou desmotivar. Eu tive paciência, perseverança, alcança a certeza. Esperar é uma virtude. Deus é fiel e nunca nos ilude. É preciso acreditar, orar, aguardar, ter fé e herdar. Eu vou esperar sem desanimar. Sem desanimar. É preciso acreditar e determinar. Eu vou esperar sem desanimar. É preciso acreditar e determinar. Glória a Deus. Aleluia, graças e paz, meus amados. Louvo a Deus por mais essa noite, por mais essa gravação. Hoje eu tô aqui para mais essa gravação do TendaCast com a rapaziada aí do Rap Edifica. Tá aí comigo o Ricardinho, tá o irmão Anderson e o Alisson. Glória a Deus. Glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida de vocês, meus queridos. Amém. Não tenho nenhuma dúvida de que hoje vai ser uma noite muito mais que especial e eu tenho certeza que esse bate-papo que a gente vai ter aqui relacionado a missões urbanas, vai ser edificante para muitas vidas, muitas pessoas vão ser edificadas através desse bate-papo e eu sei que tem muita história aí, nós vamos ter que esticar o assunto aí, porque eu acho que nós vamos ter assunto aí para uns 2 TendaCast aí, varão. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim a gente espera, né? Deus é bom. Glória a Deus por isso. A gente quer agradecer o convite em nome do Rap Edifica, que é o projeto ao qual Deus colocou sobre as nossas vidas. Aleluia. E agradecer verdadeiramente ao TendaCast, a você, o Gé, o pessoal que está por trás aí dos bastidores, por estar nos dando essa oportunidade aí de estar falando do amor de Deus e Glória de a como Deus. a gente trabalha. Aleluia, eu glorifico a Deus por isso, cara. Eu não tenho dúvida de que hoje vai ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas aí. Profeta de Deus, homem de Deus. Antes da abertura aí, você e o profeta aqui já fez uma adoração, um rap, eu fiquei chocado. Que letra! Eu acho muito legal a questão do rap, porque a letra fala muito, né? Sim. Fala muito a letra. E você cantou só um refrão aí, a rapaziada aí que gostou em casa aí. Se quiser, depois entra no canal do Anderson lá, já vai acompanhar lá. Fala algo aí, Varão, deixa Deus te usar aí. Amém, glória a Deus. Então, vai estar o link aí depois, eu creio, vai estar Anderson Santos no meu canal, Anderson Santos 015. E essa música é chamada Paciência, onde participa meu irmão, meu amado em Cristo, Ricardinho. E essa música aí, né, teve
Até um testemunho sobre ela já, que uma pessoa, ela tava muito perturbada e tal. E quando ela colocou essa música pra ouvir na casa dela, ela falou assim, Anderson, trouxe uma paz na minha casa que realmente é a que fala da música, paciência. Aí eu falei, mas é porque, como o rap edifica, através de hoje, faz 22 anos já que nós cantamos rap. 22 anos. Graças a Deus. E quando nós montamos o Rap Edifica, Deus falou assim, ó, coloca o nome Rap Edifica, porque realmente o rap edifica. Sim. Quando nós começamos, já edificava sem Jesus. Agora você imagine com Jesus, que é Ele que faz a obra. Então, nós começamos a fazer rap nas igrejas e tal. E tem muitos testemunhos. Fala um pouco, Ricardinho. Então, o Rap Edifica, ele nasceu em 2015. E eu tô há pouco tempo no Rap Edifica, mas tem sido um divisor de água na minha vida. Aqui eu me encontrei e a gente tá nessa missão urbana que tá no sangue. Quando eu comecei no evangelho, o pastor falou pra mim, você vai ser missionário. Eu não falei, amém, não entendia nada. Depois de um tempo veio cair a ficha, andando com o Anderson. Vai acontecendo, né? Vai acontecendo, andando com o Anderson, ele foi me discipulando. A gente foi nas clínicas, fui nos cultos nos lares, porque eu fui ganho no culto de lar. Daí ele falou, você tem que estar do nosso lado, você tem que estar junto conosco, que estamos aí até hoje fazendo a obra de Deus. Esse som aí, nossa, demorou uns quase 2 anos para nós fazer. Quase 2 anos. Legal. E eu não sou muito de escrever, mas agora eu estou escrevendo. Mas foi debaixo de oração, baseado em Eclesiastes 3, que tudo tem um tempo determinado. Glória a Deus. E é um tempo para todos os propósitos. E tem testemunho, esse som ele é benção, as pessoas ouvem, refletem muito na letra, porque é uma carta escrita, é uma história. Então tem sido bênção. E eu tô aí nessa jornada muito feliz, glorificando a Deus. Glória a Deus, fazendo a obra verdadeiramente, fazendo a obra, somos missionários. Missionário significa Deus... enviado, né? E é legal porque a cada um Deus chama de uma forma para ganhar almas, né? Vocês falaram aí que o Rap Edifica começou em 2015, né? Mas como é que surgiu? Da onde que veio a ideia? Como que isso começou? Porque tudo tem um começo, a gente sabe que todo começo ele é difícil, né? Eu já pude participar de alguns Raps Edifica, teve inclusive na igreja, Projeto Missão, e a gente sabe que é bênção, né? A gente vê um trabalho aí que ganha almas, né? Deus, ou seja, Deus ele pega alguém que estava no mundo, né? No secular, fazendo algo que gosta, que é o rap, e agora Jesus traz essa pessoa para dentro da obra dele, né? E fala, não filho, vai lá, porque agora eu vou te usar com aquilo que você já faz. A letra muda, começa a entrar algo a mais, não somente só a letra, mas começa a entrar agora uma unção, e uma unção que começa a renovar, a trazer avivamento, né? Começa a falar do amor de Jesus Cristo através da letra, e isso aí vai tocando vidas, né? E muitas pessoas eu sei que vão se achegando na presença de Deus através desse trabalho, porque não deixa, igual o profeta disse, não deixa de ser um trabalho evangelístico, né? Sim. E como que isso começou, Alisson? De onde que surgiu essa ideia? Começou com quem? Desmascara aí, varão, pra nós isso aí. Um dia eu recebo uma mensagem no WhatsApp e o Marcelo e o Anderson já estavam nessa ideia de ter um programa de rádio. O Anderson foi com o ministério fazendo a obra numa rádio e foi para dar entrevista com o ministério, e aí ali ele já deu uma ideia no cara, como que funciona esse lance de programa e tal, não sei o quê. Meu Deus, não? E falou com o cara como é que faz pra ter esse jeitão dele, né? De chegar e desenrolar. Chegou chegando, já simplesmente. Chegou pra desenrolar com o cara e trocou ideia com o cara na hora e tal, como que é esse lance de ter. Aí o cara viu que era rap, mano, aí ele ficou meio pá, falou, manda o seu projeto. Mas acho que, sei lá, mano, elaboramos o projeto mesmo, cara. E mandamos pro cara. E aí eles me ligaram nesse meio tempo, né? Os dois me ligaram e falaram, mano, é o seguinte, a gente fez uma entrevista numa rádio aí uns dias assim, a gente tá a fim de fazer um programa de rádio, assim. Eu falei, demorou. Eu sou do time do demorou. Os caras vêm com as ideias e eu vou. Aqui eu quero fazer uma pausa pra chegar até lá na frente, porque o Anderson falou de 25 anos cantando rap. 22 cantando rap. E eu e o Anderson já se conhecia antes de se converter, de passar o processo de conversão. O rap secular, que a gente veio da rua. E o que eu tô querendo dizer com isso? Que vai chegar lá na frente, vocês vão entender. É a questão do apetite.
Sim. De fazer evento de rap, tá na rua e panfletar e daqui a pouco você faz uma festa dentro de uma quadra de escola e você tem que alugar som, aquela correria de fazer. E a gente fazia pelo secular, pela divulgação do que a gente fazia, dos grupos de rap que a gente tinha, os colegas e tal, e a gente sempre fazia. No processo de conversão, até então, tava nesse lance de fazer um programa de rádio. O programa de rádio veio, a gente começou a fazer o Rap Edifica, um outro dia eles me ligam de novo. Fio, estamos pensando em fazer o culto do Rap Edifica. Na rádio. Na rádio, a gente já tava fazendo Ou seja, programa. O Rap Edifica, a princípio, ele surgiu para um trabalho Pra ser um programa de rádio. voltado para rádio. Isso, Pra rádio, Era pra voltado rádio. só para rádio Só pra e rádio. Deus foi dando outros rumos, na verdade, né? Aí o Marcelo e ele falou assim, vamos fazer um culto do Rap Edifica. O que você acha? Eu falei, beleza, vamos fazer. E o Anderson era da Igreja Quadrangular. E aí trocou ideia com o pastor falou, pode fazer. E aí liberou pra fazer esse culto Rap Edifica. Foi o primeiro culto Foi o mesmo primeiro físico do primeiro Rap culto. Edifica daí. Primeiro culto Saiu do da Rap Edifica. rádio agora. Mas é que nem o Alisson falou, quando nós era secular, nós fazia festa na rua, então lotava. Só que as pessoas saíam de lá, tudo louco de maconha, bebida, sabe? Então, quando nós se converteu, né, falou, tem um propósito aí. E Vamos esse fazer. público também ele ia quando vocês começaram a fazer isso, porque depois você... Até hoje vai, surpreendente. Isso que é lindo, porque Cara, que hoje, legal. nos dias de hoje, a gente faz culto na rua, na praça, onde for. O pessoal que tá aí, que nem sabe quem é Jesus, só de ouvir falar, vão lá porque fala, eu conheço os caras mudou de vida. Aí quando acaba o culto, os caras falam, eu quero ser que nem vocês, cara. Então quer dizer que eu não posso, não é só colocar uma roupa, pegar uma Bíblia, que eu tô mudado, não. Você falou algo interessante aí, né? Eu quero ser como vocês, né? Espelho. A Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia nos convida a ser imitadores de Cristo, né? Sim. Ou seja, a gente entende, né, um público indo por causa da musicalidade, né? Por gostar do rap, né? Chega lá, ele escuta o rap, mas aí a letra já tem algo a mais, já tem uma unção, já tem a questão espiritual. Essa pessoa tem de certa forma, ela tem um encontro ali com Deus sem ela saber que está tendo um encontro. Sim. Ela está sendo tocada pela letra do louvor e aí ela vê a mudança. É igual você disse, muitas delas já conhece vocês, vê a mudança que vocês tiveram de vida e o propósito continua o mesmo. Pô, o cara era o mesmo, ele fazia o rap, hoje ele está com Jesus, faz o rap, tem uma vida transformada, o cara é feliz e isso acontece, eu quero ser espelho. A verdade é que a pessoa quer ser espelho porque a própria palavra já diz, né? Sejais meus imitadores, ou seja, você está fazendo algo, a gente começa a imitar Cristo, a gente começa a fazer o que gosta de uma forma conduta, né? A Bíblia vai dizer que a árvore é reconhecida pelo fruto. Pelo fruto, ou seja, essas pessoas agora estão vendo fruto através daquilo que elas gostam. Ela fala, é possível então? O que Cristo fez sobre as nossas histórias. Então é possível. Sim. Eu continuar gostando de rap, é possível eu ter um encontro com Deus, continuar gostando de rap e ser descolado com Jesus Cristo. Então. E esse confronto a gente teve quando foi Meu pra Deus. igreja. Foi, É exatamente. surreal. A gente teve esse confronto quando a gente foi pra igreja. Porque Mas- o meu convite é como rap na igreja. Mas aí que tá. Quando eu fui pra igreja, Deus pediu pra mim um rap. Quer dizer o quê? O rap foi o meu Isaac. Quando Deus pediu, eu não queria dar. Falei, não, Senhor, mas é dom que o Senhor me deu. Meu Falei, Deus. me dá. Aí eu falei, tá bom. Dei na mão do Senhor. E fiquei na igreja, Aleluia. cultuando, louvando o Senhor. Passou uns 3 anos, eu tava convertido. Veio uma mulher de fora pregar onde eu tava. Daí a mulher falou assim, eu não conheço o irmão, nunca vi o irmão, mas Deus mandou eu falar que o irmão vai cantar pra Jesus. Eu falei, amém, mano. Né? Isso aí é vontade do Pai. Só que eu fiquei meio questionando. Falei, Senhor, eu com essa voz de pato rouco, como que eu vou cantar o louvor? O Senhor falou, você não vai ser cantor, você vai ser adorador. Adorador por Aí eu excelência. falei, nossa, então você vai me ensinar a louvar. Glória a Deus. Aí passou mais uns 7, 8 meses. Outro cara veio e falou assim, irmão, eu tava ali pregando, Deus me mostrou você vai cantar aquilo que você fazia. Eu falei, Senhor, será que é o que eu tô pensando? Aí o Senhor foi me confirmando através de uma oração. Falou, você vai cantar um rap na igreja. Pode Meu cantar. Deus. Só que quando eu comecei a cantar o rap na igreja, o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a criticar, que é o que o Alisson está falando. Mas como que pode? Os caras querem trazer o mundo na igreja? Então eu fui muito criticado, nós fomos criticados. Uma crítica tipo igual Jesus teve, assim. Exatamente. Isso é mistério. É engraçado, né? Jesus Porque sentava no tudo que meio do- produz fruto traz a crítica. Pedrada. Árvore que não dá fruto, não toma pedrada. Exato. É o confronto que teve quando
as pessoas julgaram Cristo porque sentava no meio dos Meu impuros, Deus. comia com os impuros, então tipo assim, vocês estão trazendo o mundo aqui pra dentro. E pra gente foi chocante. Só que a gente entendeu o propósito que Deus tinha sobre as nossas histórias. E nesse período que a gente foi se reencontrando, né, que a gente foi fazer um evento de rap na praça, eu reencontrei o Anderson, fiquei sabendo que ele estava na igreja, e aí já chamei ele para vir fazer, e dali que voltou aquela amizade que a gente já tinha do secular, o lance do Rap Edifica, e aí bora fazer esse culto do Rap Edifica. E a gente foi surpreendido nesse culto, nesse primeiro culto, em diversas situações. Primeira situação, a gente botou só rap, e tava cheio de senhoras e famílias dentro do culto de rap. Senhoras de coque. Senhoras de Senhora de coque. coque e tal. Dando glória do rap. Outra surpresa, um cara que tinha acabado de sair da cadeia, tava lá dentro do culto e tal. Tinha 3 dias que ele tinha saído da cadeia. Ele tava ali dentro. E a gente não tá sabendo de nada. Eu não sabia, o antes sabia. E a gente botou só rap. Ali abriu um leque. Porque aquele cara que tinha acabado de sair da cadeia, ele viveu isso na rua. Porque a gente é as nossas gírias, o jeito de falar, a gente não mudou nada. Deus queria falar com esse cara nesse culto. Como a gente fala por aí, o pode crer tá ligado, não sai da nossa boca. E aí, o mano viu que as ideias eram a mesma. Os caras mudou de dentro pra fora, mas os trejeitos, o jeito de se vestir e tal, é a mesma coisa. O cara já aceitou Jesus ali. A gente já percebeu que os nossos cultos de rap não poderia ser só o rap também. A gente precisava ter um outro ministério de louvor, algum outro tipo de louvor, outra adoração. Legal. Porque vai pessoas diferentes. E desde o primeiro até hoje, sempre vai uma família que não é do rap. Tem gente que nem gosta do rap e vai. Que não é cristão. Não é cristão, e a gente sempre é surpreendido de alguma forma. E aí a gente voltou aos nossos olhos em quê? Que aí vem a questão do Ricardinho, quando disse que o pastor falou que ele ia ser missionário. Pouco tempo depois desse processo, eu fugi da missionário. Eu antes eu fugi da missionário. O que aconteceu? A gente lembrou do que a gente fazia lá fora. Falou, não, a gente tá aqui dentro, a gente precisa fazer do mesmo jeito. Aí a gente falou assim, o Rap Edifica precisa ir pra rua também. Meu Deus, que tremendo. Porque o hein, nome mano? confrontava. Quando o Anderson chegou com esse nome, eu achava muito pesado demais. No começo eu já nem queria. Falei, acho que a gente tem que achar outro nome. Não sei se o Anderson vai lembrar disso. Lembro. A gente tem Até o Marcelo também Falei, questionava. porque é muito pesado. Porque a gente dá uma... Quando você fala Rap Edifica, eu tô dizendo, tô afirmando que o Rap Edifica, mas... Caramba, será que não vai confrontar as pessoas quando eu falo o Rap Edifica? E aí, você não gosta de rap, o que você vai falar pra mim? Edifica o quê? Eu não gosto. Esse jeito, sabe? E aí a gente confrontou a gente também. Só que aí o Anderson falou, não, esse nome, a gente tentava procurar outro, não vinha. Então é Rap Edifica, e ficou. Ficou o Rap Edifica. Na verdade, o que edifica é até o que tá por trás do rap. Exatamente. É por trás do rap. Né? Qual é a função? Você contando aí, vamos dar uma pausa e já volta aí. Você tava contando o testemunho aí, tô maravilhado. Eu acho que Deus já começou a tomar outros rumos do que a gente ia falar um pouco aqui, né? E estamos num assunto bem legal e eu, na verdade, tô sentindo poderosamente a presença de Deus. Glória a Deus. E é algo surreal, porque quando a gente começou com a tenda, eu pude viver e tô vivendo Deus unindo, conectando os propósitos. Sim. Deus unindo propósito. E quando você começou a falar disso aí, Deus me trouxe a memória o que a gente está vivendo hoje na tenda, no projeto, na Tenda Orai. Porque você vê, ó, Deus ele pegou vocês que estavam do lado de fora, começa a unir propósito, levanta cada um a missionário, ou seja, vão fazer missão. Mas que missão é essa? Qual é o formato dessa missão? Repara que Deus ele uniu propósitos, uniu projetos, Sim. baseado numa só direção, que é o reino de Deus, para fazer aquilo que vocês já gostavam, de uma forma agora espiritual, para poder ganhar almas para o reino de Deus. Cara, eu costumo dizer que o trabalhar de Deus, a gente não entende. É por isso que a Bíblia diz que o que eu faço hoje, vocês não vão entender. Vocês vão entender depois. E sabe o que eu acho mais maravilhoso? Eu queria contar um testemunho rapidamente, quero ser bem rápido. Eu não lembro o nome do irmão, o dia que a gente foi ministrar, que eu fui ministrar na clínica, que a gente vai falar sobre o trabalho do irmão Claudinei, né? Claudinei. Ele tem também um trabalho de rap, e um dia eu fui com o pastor Fausto em uma vigília, e eu nunca fui de gostar de rap, não sei, não fazia parte da minha vida, conhecia, mas não era nada
Você tá entendendo? Como muitas pessoas não gostam de sertanejo, eu gostava de rock antes de eu me converter. E aquele dia eu fui numa vigília, tava lá as irmãs de coque e tudo, e daqui a pouco o pastor chamou o Claudinei, eu não sabia, não conhecia, e eu tinha visto ele chegar. Claudinei. Deus abençoe, eu até conto, porque eu pude conhecer ele pessoalmente. Sim, é bênção. E, meu, Deus usou a vida dele para quebrar algumas correntes sobre a minha história. E quando ele entrou na igreja, ele estava de terno, gravata, uma Bíblia na mão, né? A gente já pensa, fala, esse cara é o pastor, esse cara é o pregador da noite. É o pregador da noite. Eu tava quase assim no irmão, dá um pouco do azeite aí, derrama azeite. E na verdade, quando eu vi, ele tava cultuando a Deus, lindo, a glória, aquela vigília tava extremamente abençoada, e daqui a pouco o pastor fez um convite. E ele falou, eu gostaria de chamar o irmão Claudinei para fazer um rap aqui. A hora que eu vi o irmão Claudinei quem era, eu falei, rapaz, mas é o cara que eu tava achando que era o pregador, é o de terno e gravata, o cara vai cantar rap. Eu meio que me perguntei, igual tá lá na palavra, o que pode vir de bom lá de Nazaré? E eu me perguntei, eu falei, Jesus, o que pode vir de bom lá do rap? Meu Deus. Porque tava tão bom, tava sentindo tanta coisa, sabe? Só que Deus, ele é um Deus tão maravilhoso, tão perfeito, cara, que é verdadeiramente o que a palavra diz, que aquilo que os nossos olhos não viu é o que ele tem preparado. Aquele dia Deus, ele trouxe um trabalhar na minha história, porque quando o irmão Claudinei começou a cantar o rap dele, na simplicidade dele, com a Bíblia na mão, ele citou um versículo, e quando ele começou a cantar, a letra do rap que ele dizia começou a marcar na minha vida. Deus, eu acho que para quebrar algumas correntes sobre a minha história, permitiu eu sentir a presença dele no meio do rap do irmão Claudinei, como eu nunca senti antes. Aleluia. Os meus olhos começaram a lacrimejar, eu comecei a chorar e eu me perguntava ao mesmo tempo, Deus, o que é que eu estou sentindo? E parece que a resposta que eu ouvi era, não depende dele, depende de mim. Aleluia. Ou seja, Deus, ele estava com respaldo através de um coração quebrantado, fazendo aquilo que a palavra diz, a procura de adoradores que adoravam em espírito e em verdade. Eu pude entender e provando para a igreja que Deus habita nos louvores. E o detalhe foi que naquela noite, naquela vigília, não foi só eu que estava sentindo aquilo, porque quando eu olhava ao meu redor, eu via as irmãs do coque, Deus entregando os mistérios. Eu falei, meu Deus, Deus, ele está em todas as coisas. Então, a musicalidade, ela quebra corrente, ela quebra cadeia. E hoje eu, sabe, embora a gente pode falar, eu não gosto do ritmo, de repente quem está assistindo fala, mas eu não sou assim tão com o rap. Mas quando você começa a descobrir um Deus que trabalha em todas as coisas, a gente começa a ter uma vida e uma visão diferente, a gente começa a entender que Deus, ele une propósitos. Quem melhor poderia para fazer o trabalho que vocês fazem numa clínica de recuperação, onde tem pessoas que gostam de rap, pessoas que amam rap, pessoas que outra hora caíram na armadilha de Satanás, estão ali para uma recuperação, como eu fui ministrar a palavra, e hoje Deus une esse propósito, a vida de vocês, coloca vocês dentro de uma clínica para cantar o rap e para mim poder ver aquilo que eu vi, não somente um louvor de rap, mas uma palavra saindo daquele que está cantando um rap, uma edificação, a pessoa sendo chorada e tendo vida transformada. E a maior prova de tudo isso é que a árvore ela é reconhecida pelo fruto. Quando a gente olha para o Rap Edifica hoje, eu já pude participar de alguns, pude pregar lá na clínica e eu pude ver verdadeiramente tendo fruto. E a gente fica maravilhado e sabe que Deus, ele vai muito além do que aquilo que a gente acha, né? E outra, mas quando você fala que o pessoal da clínica, eles gostam do rap, mas não só do rap, eles veem em nós a esperança da manhã. A esperança do amanhã. Porque eles falam, meu, os caras já fumaram, os caras já beberam, os caras já cheiraram, já foram igual nós está sendo hoje. Exato. Quer dizer o quê? Se Deus abençoou eles, pode abençoar nós. Se Deus fez na vida dele, faz na minha. Sim, porque, né? Aí eu olho pra ele e eu falo, meu, eu tô olhando o meu amanhã, é ontem. Ontem. Quer dizer o quê? Pra mim cair, eu posso estar aqui amanhã, cara. Exato. Então tem que permanecer. Aquele que tá de pé, cuide-se pra quê? Então... Os caras não têm noção do quanto a vida deles nos edifica. Sim, combustível. E aí os caras combustível pra gente marchar. Eita, e a gente marcha através do resultado do resultado. Então vira aquela troca. Porque assim, é quando você tá falando, se a gente cochilar, a gente tá ali sentado do lado dos caras vivendo aquilo ali. Quando a gente retrai, quando a gente cai. Se a gente cochilar, a gente cai. E aí, ao mesmo tempo, quando a gente lança a palavra, os caras olham na gente e falam assim, cara, eu posso estar de pé amanhã, porque se os caras é igual eu. Então fica essa troca aí, é muito louco, mano. Muito louco o que Deus faz. E a gente às vezes até desacredita. Por exemplo, num dia de evangelismo,
Tá eu, o Anderson, o Nandão. Os caras me ligam no domingo que ia evangelizar. Ó, domingo nós vai evangelizar. Demorou, vai uma pá de cara. No fim, eu meio desanimado, os caras me ligam 10 horas da manhã, combinado. E aí, você vai? Pô, acabei de acordar. Então os caras falaram, tá te esperando, você vai vir? Eu falei, então eu vou. Bermuda, chinelo, tal, bonezinho. Cheguei lá, o Nandão no mesmo ritmo. O Anderson é mais enjoado, calcinha dele e tal, pá, de bonezinho. Mas a gente foi, o Anderson, neguinho é chato. Neguinho é chato. Aí a gente passou enjoado. Café da manhã pra morador. Jesus é bom, né, Varão? Sempre gostei, né, irmão? Já vai com Deus, hein, melhor ainda. O café da manhã ali pros moradores de rua, passamos na Vila Helena, descemos na Vila de Ipanema, passamos. Aí a gente, isso sentido centro, deu uma volta sentido bairro, um galpão vazio. A gente parou, eu não sei como os caras enxergou, uma moça lá no fundo. Eita Deus. E aí você vê que é louco, Gé, porque naquele momento ali a gente travou. E aí eu fui o primeiro a falar. Falei, mano, essa mina tá vendo nós aqui na frente. 3 homens. Bermuda, chinelo, boné, 3, mano, ela vai achar que é os caras da biqueira que chegou. Vão me roubar. Pra dar uma ripa nela, pra zoar ela, alguma coisa assim. Eu, fazendo a missão, não acreditava naquilo que eu fui fazer. Meu Deus. Você entendeu? Eu botando preconceito em mim mesmo sobre aquilo que a gente estava Às fazendo. vezes a gente não entende que Cristo tá na frente, né? E aí, foi muito louco que a gente falou, e agora? O que a gente faz? Falei, a gente já tá aqui mesmo, demorou, né? O Anderson falou, vamos lá, marcha, como ele fala, marcha. Já que tava. Vamos. Cristo Aí, vai na frente e marcha. Tô com os 3 no couro, Entramos. vamos, filho. Bora lá. Entramos, foi fantástico que A a gente... vitória é certa. Foi fantástico que a gente viu ali. Porque a gente chegou perto dela, a gente não precisou falar a letra A. Absolutamente E nada. outra, detalhe, ela tava de costa pra gente. Absolutamente Ela nada. tava de costa, ela não viu nós. Absolutamente nada. Nada. Sabe o que é nada? A gente chegou perto dela, ela caiu de joelho, chorando. Chorando. E a gente preocupado. O que estava acontecendo? Meu Moça, Deus. tá tudo bem? O que tá acontecendo com você? Tá tudo bem? Ela falou assim, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Eu falei, moça, tá tudo bem? Ela falou assim, obrigado. Irmãos, você não sabe. Eu acabei de dobrar o meu joelho pedindo para Jesus. Deus enviar os seus anjos aqui para falar comigo. E vocês 3 apareceram. Eita Deus. E aí você volta 2 minutos antes eu falando que eram os caras da biqueira. E ela já tava vendo que eram os anjos do Senhor chegando Glória a Deus. para abraçar a vida dela. E é fantástico, porque aos meus próprios olhos, ou os olhos de qualquer pessoa que passasse na rua, quem que esses mano, que esses pão, alguma coisa, falar do amor de Deus desse jeito? De bermuda, de chinelo, de boné, falando pode crer, tá ligado? E Deus sabe o que Ele colocou sobre as nossas vidas. Com certeza. E aí entra no processo, se Deus nos fez missionário dessa forma, a gente entende, a gente fala sempre, se Deus pedir para nós, para que a gente vá de terno e gravata pregar, a gente vai. Numa outra igreja, é necessário para que a gente não venha escandalizar o nosso irmão, a gente vai fazer. Mas verdadeiramente, a gente foi chamado para ser o que a gente é. É o nosso boné, as nossas gírias, o nosso jeito de fazer, o rap e tal. É a nossa forma. Sim. E Deus entende e nos coloca em lugares que nos surpreende. E Eu aí acho que as lugares, coisas acontecem. Varão, eu acho que, assim, desculpa te cortar, lugares que às vezes o terno e a gravata não entraria. Sim. E existe um detalhe também, você está dizendo isso, cara, Deus, a gente sabe que Deus ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. O nosso Deus ele é tão maravilhoso, nosso Deus ele é tão perfeito, ele trabalha de uma forma que ninguém pode entender. A Bíblia vai dizer que ele opera tanto querer quanto efetuar dentro de nós. Existe um detalhe hoje, às vezes o lado crítico da moeda, né? A gente estava falando aí, alguns criticam por ser rap, alguns acham isso ou aquilo, mas é legal porque em meio ao caos estão vendo fruto, sabe? Em meio à situação, alguém está movendo algo natural para Deus, mover algo sobrenatural. Acontece que muitas pessoas que têm muitas bagagens não têm a coragem, às vezes não têm o discernimento de fazer uma obra evangelística como vocês estão fazendo. Isso que é interessante, por isso que às vezes Deus ele levanta aquele que ninguém dá nada para fazer, para mostrar que é possível. Eu disse isso esses dias numa ministração, que Deus ele não pega os capacitados.
Ele pega os escolhidos e capacita os escolhidos. Glória a Deus. Sabe, Deus ele tem levantado uma geração, cara, para quebrar barreiras. Sabe, uma geração para sair do terno, da gravata e da Bíblia debaixo do braço. A Bíblia tem que estar estampada na vida das pessoas. Nós precisamos continuar fazendo o que vocês estão fazendo, o que muitos outros levantados por Deus estão fazendo, que é o quê? É falar do amor de Jesus. É o ID. De uma forma ou de outra. É o ID aí, pregar a palavra de Deus. É poder chegar com o rap numa praça, como eu já vi vocês fazendo, e vidas falando, eu quero esse Jesus. Sabe, é pessoas de uma outra forma que Deus ele levanta para estar indo em presídios. Outros Deus levanta para estar fazendo como vocês fazem dentro de clínica de recuperação, sabe? E ficar para nós, cara, geralmente esses que criticam, os que se levantam, os que se opõem a criticar, geralmente é a multidão. E é o que menos fazem. Esse eu ministrei ontem na tenda. Esses são exatamente o tipo de pessoa que não fazem nada, mas eles criticam. Eles até conhecem a palavra, mas quando encontra alguém à beira do caminho, necessitado de uma ajuda, precisando, à beira da morte, eles não param. A Bíblia diz que eles viram o rosto, sabe? Mas Enquanto Deus levanta uma nação que está fazendo. É necessário que exista, cara, para que a gente, às vezes eu olho desse jeito como uma injeção de ânimo, cara. Sem é necessário dúvida que nenhuma. exista quem aponta, quem critica, porque parece que para nós dá aquela injeção de ânimo de estar fazendo mais e mais, igual o Ricardinho falou. Ele foi alcançado no culto de lar, cara. E se as pessoas pararem de fazer esse culto no lar? E se as pessoas pararem de fazer esse culto na clínica? Igual é a que gente faz? faz o ferro velho. Cara, como é que faz? Entendeu? O Ricardinho pode falar melhor sobre o processo do início do ferro velho. É um lugar que alguém quer estar, Ricardinho? Fantástico, É um né? lugar improvável lá. É o improvável, É meu Deus. improvável. Um ferro velho que funciona Tremenda essa 24 palavra. horas. Eu não sabia que tinha um ferro velho que funcionava 24 horas. É um ferro velho que é também perto de biqueira, perto de beira de córrego. Um lugar que eu acho até engraçado, sabe? É de madeira, mas é 2 andares. 2 andares. É de Mas tem madeira, um mas monte de chique. criança lá, mas tem um monte de criança Chão de lá. barro. Chão de E aí barro. Deus surpreende a gente de um lugar totalmente improvável, que começou com famílias e virou crianças e tá virando projeto, e aí agora tá voltando os adultos a vir novamente, Meu Deus. sabe? E aí a gente às vezes tá ministrando para aqueles que estão ali todas as terças, e daqui a pouco aparece um usuário de droga para vender ali a sucata dele, a reciclagem dele. Dá-lhe Jesus. E né? ele já fica pra ouvir a palavra. E quando a gente percebe, no final do culto tá ali pedindo uma oração pra gente. E a gente acha que o trabalho tá ali com 5, 6 pessoas que tá ouvindo a gente falar. E aí de repente aparece A um obra outro é mais ampla, né? e vem. E a palavra não volta vazia. Não volta é vazia, fantástico. perfeito. E aí o Ricardinho, que fica mais na condução do ferro velho, ele pode falar com mais propriedade de quanto Deus tem surpreendido, vai surpreendendo a gente a cada culto, cara. E é surreal o que acontece lá, né, Ricardinho? O lugar é extremamente improvável, é como ele falou, tem o córrego com mau cheiro, usuário de droga pra lá e pra cá, sem contar quando não rola as tretas no meio da parada. Criação entendeu? de bicho. Criação de bicho, você tá pregando os Galinha, ratos perseguindo o gato, né? porco. Porque é uns ratos gigantes. Maior que gato. E aí os Porco, gatos, galinha. porco, galinha, os porcos dando peão no meio da pregação. E o rap edifica lá dentro. E a gente lá, outro dia desse, a gente o presbítero, o convidado do irmão nosso, chegou lá e tá ministrando daqui a pouco um quebra-pau dentro do ferro velho, cara. E o irmão pregando, eu e o Anderson saímos de canto e ficamos ali intercedendo, o irmão pregando, o pau cantando literalmente, e a gente intercedendo. E no final, o proprietário do ferro velho falou pra nós: meu, o cara tava com uma faca desse tamanho querendo me pegar, cara. Que Deus guardando. É interessante porque você vê que Deus ele leva esse projeto, esse propósito dentro de um lugar, porque Deus ele tem compromisso com algumas vidas ali, Sim. ali naquela redondeza. E sabe uma coisa que é interessante? Aí eu volto a dizer sobre a questão do fruto. Olha o rap. Olha Deus unindo propósito, unindo missionários,
apaixonados pelo rap, ganhando almas dentro de um ferro velho. Vai muito além. Eu queria deixar um versículo aqui, deixa eu ver se eu acho que eu tinha separado. O apóstolo Paulo, ele vai resumir em poucas palavras a questão do evangelizar. Nesse versículo que está em 1 Coríntios 15, no versículo de número 3, vai dizer assim, ó: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura. Ele está resumindo basicamente a questão do evangelizar. Ele está dizendo aquilo que eu recebi. Ele entendeu quem ele era e quem ele é agora. E ele está dizendo, olha, aquilo que eu recebi. Ele está fazendo menção, pegando aquilo que Deus fez na vida dele, levando para outras pessoas. Ele está dizendo, ele está fazendo o que o Rap Edifica fez. Um grupo de adoradores ao rap, que gosta do rap, gosta do ritmo, recebe Jesus Cristo e agora está dizendo ele, aquilo que eu recebi, agora eu estou ofertando nas outras pessoas, eu estou levando, eu estou fazendo menção do nome daquele que mudou a minha vida. É o que o apóstolo está dizendo. Ele está levando aquilo que ele recebeu de graça. Ele está pregando a palavra, ele tá mencionando o amor de Deus, olha lá, ó. Que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele está dizendo de um Jesus que morreu, que se entregou pelos nossos pecados, que mudou a vida dele, hoje ele reconhece. Nós reconhecemos, esse é um princípio da evangelização. É a gente chegar na obra de Deus, não somente para ficar sentado num banco, mas para entender que um dia Jesus morreu e mudou a minha vida. Exatamente. Eu pude entender. Jesus teve que usar alguém. Hoje nós estamos na obra, porque um dia alguém usado por Jesus se achegou até nós. Alguém falou do amor de Jesus. Deus me deu hoje nós vamos falando desse amor de Jesus. Glória a Deus. Deus me deu uma frase que fala assim, que todo escolhido de Deus tem um escolhido de Deus para alcançar. Quer dizer o quê? Alguém que Deus escolheu lá, alcançou nós. E nós vamos alcançar outro que já é escolhido de Deus e não sabe. E o que você falou aí já é interessante, porque o que acontece? O evangelho é o quê? É um mendigo contando para o outro onde ele encontrou o pão. Onde ele encontrou o pão. Entendeu? É isso que é o evangelho. Pão da vida. Eita, exatamente. O que a igreja de Cristo precisa entender é uma coisa. Nós mostrar para quem está perdido aí na onde que nós encontramos aquele que deu a libertação, a cura, a transformação. Seu casamento é uma bênção. Mas por que seu casamento é uma bênção, irmão? Porque tem Jesus. Casamento sem Jesus não é uma bênção. Não é uma bênção. Um lar não é lar se não tiver Jesus. Vai ser uma simples casa. Eu queria complementar o verso que você disse, Jeff, que é fantástico. 3 dias após a crucificação, Jesus ressurge e tem um encontro com as duas irmãs. E aí pede para elas ir lá, como a gente fala, e dar um salve nos 12. Vai lá, avisa os irmãos. Avisa os manos, vai lá, vamos trocar ideia do jeito que a gente ministra. Vai lá e dá um salve nos manos, vai lá dar um salve nos 12, encontra com os caras. E aí fala, ele tá vivo. E é interessante que o que ele fez por nós, ele já reflete aqui em João 20, no verso 20 e 21. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao ver o Senhor. Aí vem Jesus. Então Jesus disse de novo. Então foi mais de uma vez. Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, ou seja, é a nossa missão, entendeu? É a nossa obrigação. Com certeza. Se fez bem para nós, cara, não tem como. A gente sempre fala, da onde Deus nos tirou, cara, é uma injustiça, é uma covardia. Tudo que Deus já fez pelas nossas histórias, ficar só para nós, cara. É uma covardia. Não. Porque outrora eu não tinha direito. Fora da casinha, isso. Sem possibilidade. Outrora eu não tinha direito. O sacrifício de cruz, de graça. Literalmente de graça. Não era pra mim. Tinha um acordo entre Deus e Cristo. Era só os dois, mano. E aí o acordo dos caras, quando Cristo vai pra cruz, ele fala assim, ó, a partir desse acordo, ele morreu ali por um pecado que ele não cometeu, me deu direito, cara. Meu Deus. Quando o véu se rasga é pra dizer assim, aí mano, você pode
Seria uma covardia esse Cristo que me alcançou, me fez ser um novo homem, pai, esposo, sabe? Mudou minha história completamente do que eu era quando jovem, se prostituindo, roubando, traficando, no meio de toda sorte de maldição, transformar minha vida, me fazer um homem novo. Eita glória. E aí eu ficar com isso aqui pra mim é uma covardia, cara. Eu preciso colar, né? Naquele parceiro que, mano, encosta, porque é maravilhoso. Vem porque eu tenho algo a te apresentar. Vem, entendeu? Encosta, porque só o Ricardinho sabe de onde ele veio, o que ele passou. E guardar tudo pra você não é uma covardia, Ricardinho? Pois é, até por presídio eu passei, né? E hoje, quando eu tô na clínica com o Anderson, eu falo pros caras com propriedade: se pra mim teve jeito, pra vocês também vai ter jeito. A esperança é palavra cortada. Com você também vai funcionar. E ainda é um desafio ainda, né? O que Deus fez na minha vida, o que Deus continua fazendo. Eu até falo pros caras: voltar pra trás é pra morte. Não vale a pena nem existir. Depois de tudo não que vale. viveu, Na verdade, né, meu? e aquele que já pisou no santo do santo, não vive. O Thiago tá escondido aí pra trás, ele fala sempre uma frase que eu acho bacana, ele fala: meu, voltar pra trás, mas nem pra pegar impulso. Exatamente. Mas nem pra pegar impulso, voltar pra trás. Meu, aquele que já conheceu o santo do santo, já conheceu aquele. É interessante que você está dizendo algo que... Como é que vai ficar? Você recebe algo, você tem todo esse entendimento, como é que não vai passar para as pessoas? Como é que eu não vou dizer desse amor? Existem princípios. Olha que interessante, deixa eu achar aqui também. E na verdade é um mandamento. Como é que a gente recebe de Deus aquilo e guarda só para nós? A gente levar esse evangelho para frente, a gente fazer a obra missionária, a obra evangelística, falar do amor de Deus, cada um no seu quadrado. Às vezes a pessoa está falando: mas eu não canto rap, eu não louvo, eu não sei pregar. Como é que eu posso? Eu posso fazer então essa obra missionária? É claro que você pode. Você deve. Jesus vai te proporcionar situações na tua vida. Você vai ouvir uma palavra, ei, entenda o que eu estou te dizendo. Você vai pegar uma palavra da parte de Deus. O Senhor vai colocar pessoas na tua vida e você vai entender que aquela palavra que foi lançada sobre a tua história, que tem mudado a tua vida, a tua família, tem te trazido a uma presença poderosa, que é a presença de Jesus, você vai falar para outras pessoas. Sabe, às vezes as pessoas chegam perto de alguém que é crente e diz assim: olha, eu tô com a minha vida destruída, eu tô com meu casamento à beira do abismo. Aleluias. E aí a gente faz menção de achar que não deve falar nada. É aí que entra a obra missionária, é aí que entra: não, pera aí, eu conheço alguém que pode mudar a tua vida. Eu não canto, eu não prego, eu sou novo convertido muitas das vezes. Exatamente. Mas eu conheço um Jesus que pode mudar a tua história. Glória a Deus. E quantas pessoas que a gente não conhece, Alisson, que teve vidas mudadas, Ricardo? Transformado porque alguém um dia decidiu falar que não depende de mim, depende dele. Falou: nele, cara, ei, você é meu amigo, cara, não faça isso. Exatamente. Acompanha, eu vou te buscar, vou te levar numa igreja hoje, você vai receber uma palavra. Tem um Jesus que mudou a minha vida, ele também vai mudar a tua história. E aí entra numa questão que eu sempre gosto de dizer: quando isso acontece, é uma semente sendo plantada. O detalhe é que a semente a gente planta, mas o crescimento nunca dependeu de nós. A gente planta a semente, o Espírito Santo é que dá o crescimento. A Bíblia vai dizer que ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Essa pessoa começa a ter um encontro com Deus, meu amado. Entrando no que o Ricardinho acabou de dizer. Mas eu voltar para trás, eu prefiro a morte. Tem uma pesquisa que fala que o Brasil é 90% de cristão. Aí eu fiquei analisando, eu falei: se fosse realmente 90%, né, teria mais pessoas salvas, mais pessoas no caminho de Deus e mais pessoas orando pelo Brasil. E estaria tudo mil maravilhas. Exatamente, né? Porque a Bíblia fala: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Qual é a nação que tem 90% de cristão? Aí essa pesquisa fala que é o Brasil. Aí eu queria falar para quem, já que realmente é 90% aqui da pesquisa, queria convidar você a sair das quatro paredes então e fazer o ID, porque vão e dão fruto de arrependimento. E isso não está sendo pregado. Aí eu fiquei analisando, eu falei: meu, preste bem atenção, o que acontece? Igreja não é tijolos. Igreja não é feita de tijolos. Igreja é feita de pedras, mas pedras vivas.
Por isso que Aleluia. Jesus, quando ele chega até Simão, ele fala: Simão, a partir de hoje, seu nome não é Simão, é o quê? Pedro. Que significa o quê? Rocha, pedra. Pedra preciosa. Aí agora você vai pegar a visão de Atos 3. Atos 3, os tijolos estão lá dentro lá. Mas os Eita pedra viva Deus. tá vindo fora. Olha os pedra viva chegando fora. Olha os improváveis. Olha os improváveis. Olha os Olha aqueles que improváveis ninguém chegando. dava nada. Olha aquele que negou uns dias atrás. Aí o coxo fala: viu, você não tem um troquinho pra me dar? Você não tem algo pra me dar? O tijolo passou O por... Pedrão. Não, mas É a pedra. os tijolos passaram pelo coxo, talvez pisaram, cuspiram, esnobaram, porque era improvável, como o Ricardinho disse. Mas o pedra viva não, ele fala: viu, a esperança para a árvore esperança. cortada. A esperança para a árvore cortada. Eu não Eita tenho ouro, Deus. eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ô, glória. A partir de agora você é pedra viva. Quer dizer o quê? Imagina quando aquele coxo entra na igreja. Os caras falam: viu, mas não era aquela árvore cortada lá? Mas alguém tem certeza que alguém falou: é, realmente é ele, agora vai dar fruto. Agora vai dar fruto. Que é o que as igrejas têm que fazer, irmão. Ir e dar fruto. E dar Por fruto. quê? Por que tem filho de pastor preso? Tem uma pesquisa também sobre isso aí. Metade de quem tá preso nas cadeias, presídios, FEBEM, são filhos de crente, cara. Sabe por quê? Porque talvez os pais não dão exemplo. Nós, cristãos, não damos exemplo. E às vezes coloca até a questão da religiosidade Também. na frente e aquilo começa a virar um fardo. E na verdade Jesus não é fardo. E tem outras coisas que acontecem também, Jé, que as pessoas... a gente também não pode culpar, porque às vezes não tem vivência. Então a gente veio de periferia, a gente fala quebrada. A gente veio de quebrada, rolê de quebrada, a gente sabe o que acontece ali. E é verdade que alguns que nunca foram Sim. têm essa dificuldade de entender. Eu conversava com um pastor há poucos dias e ele falou de um irmão que ele tem um trabalho novo e tal, de processo de missão. E aí ele falou assim, chamou ele e falou: cara, eu queria que minha igreja fizesse isso. E minha igreja não faz. E eu fui falar com o meu pastor pra gente fazer isso, ir pra rua, fazer a missão e tal. O pastor virou pra ele e falou assim: não, porque é perigoso. Por quê? Uau. O pastor tá 100% errado? Não. Não. Ele também tá 100% certo? Não. Por quê? Ele foi chamado pra ir e Deus vai dar respaldo. Por isso ele tá errado nessa parte. Mas também ele não tá errado de proteger vidas. Sim. Porque ele não sabe o que ele vai encontrar lá. Só que pra gente, como a gente tá falando aqui, da onde a gente saiu, a gente não pode negligenciar isso. Porque eu nunca fui preso. Então, eu sei que na quebrada, os manos do corre, os manos que estão a milhão, nas biqueiras, nos assaltos, aprontando, os caras respeitam o crente. Então, na hora que chega pra dar uma palavra, os caras ouvem, entendeu? Ouve. E respeitam. O crente tem respeito. Mas o crente, mano, porque há histórias hoje em dia, banalizou muitas situações sobre a vida cristã, mas os caras sabem discernir. Os caras sabem quem é quem no negócio. Quem é. Então, aí o Ricardinho pode falar, porque ele infelizmente viveu isso. Ele, como o Anderson tá falando das cadeias e tal, lá na cadeia é a mesma coisa. Tem a Chega cela, alguém pra tem a pregar. cela dos crentes, né, Ricardinho? Então tem a congregação que vai lá e faz o culto, tem a assembleia que vai lá e faz o culto, tem as igrejas que estão lá. Eu já fui ministrar na Fundação Casa, no trabalho da Assembleia de Deus. Então assim, 70, 80 moleques lá na FEBEM ouvindo você ministrar. Então assim, tem respeito. E aí entristece quando a gente vê um pastor falar isso, porque assim, se ele soubesse o quanto o trabalho que ele vive, o Cristo que ele vive tem respeito, ele pegava a igreja inteira dele assim, ó, ia pra rua, porque dali ia virar outra igreja. E eu, quando falo outra igreja, é pessoas salvas, libertas. E outra igreja, Sim, sim. que é como o Anderson falou, é pedra transformando rochas e transformando rochas e transformando rochas. E aí, quantos caras você viu, Ricardinho? Entrar ladrão na cadeia e sair crente. Isso aí transformado, O né? rap edifica, eu falo pros caras, e vai além da fronteira. Sim. Está trabalhando pro reino. Então ele não defende placa de igreja, nada disso. Então é um trabalho que faz o culto nas praças, culto
dos lares, mas também tem parceria com a igreja, com aquele pastor que quer. Porque o Rap Edifica, ele Fazer entra um com trabalho todo o dentro suporte. da igreja. Exatamente. Ou a gente faz até evangelismo. Quantas igrejas que nós fez o evangelismo antes Bem, e depois à noite o culto. O pastor Glória não a precisa Deus. se preocupar nem com a parte de louvor. Olha aí. Então vai além da fronteira, mas o foco mesmo é missão urbana. Missão urbana. Missão urbana. Porque eu fui ganho no culto de lar, eu sei o quanto isso é importante e quantas pessoas também se sentem à vontade dentro do seu lar, não quer ir na igreja, então a igreja precisa ir até elas. E às vezes até essa questão da igreja, né? A gente fala igreja, né? Igreja Sim, sim. física, né? Nós somos a verdadeira igreja, né? É. E dentro dos lares e fazer uma obra evangelística, né? Porque é uma obra evangelística. Isso aí é um princípio. É até que, né? Até que ali ela tem um encontro com Cristo e de Isso. repente já não é mais necessário, né? Foi necessário para a sua vida, mas hoje precisa ainda, a igreja está indo lá. Hoje, na verdade, você é a igreja, você pegou aquilo que você recebeu, aquilo que um dia Deus levantou alguém para fazer na sua casa, né? E hoje você está A fazendo gente isso em plantou outros. aquela semente, aí Isso. Deus veio, tirou aquele coração de pedra e colocou coração de carne, e é aquela Glória a Deus, transformação Deus é que vem de dentro para maravilhoso. fora. E é muito Então- louco porque assim, voltando ao lance da questão do nome Rap Edifica, rap e tal, o nosso linguajar, a questão que a gente fala de se vestir, de pessoas que acreditam às vezes muito mais que a gente no que a gente faz, cara. Porque a gente tem parceiros de poder aquisitivo elevado, estudado, e os caras viu em nós. Que conhece o trabalhar da... Por exemplo, a gente tem um testemunho fantástico de um cara que a gente conheceu no retiro, né? Parceirão nosso. E ali a gente começou a trocar ideia com o cara. O cara gostou e tal. E só que a gente tava trocando ideia, como a gente tava. Um mano chegou arrebentado um dia. Esse aqui já chegou abraçando o cara chorando e tal, já ia tirar a vida dele, foi pro retiro porque já tava com a vida entregue. Virou parceiro de poder aquisitivo alto, o cara, mas gente boa, top. E aí, esse outro mano que eu tô te falando. E aí, depois de a gente descobrir quem que é, e os caras viu Cristo em nós, viu que a gente vive aquilo mesmo, entendeu? Aí, do cara ligar pra nós, mano. Tem um consenso entre o pastor e ele e mais uns irmãos da igreja que precisava ajudar uma pessoa. Então, essa pessoa precisa ir pra algum lugar. Vamos mandar, só tem um lugar. Os meninos do rap lá em Sorocaba. Lá em Sorocaba. Os caras lá em São Paulo, os meninos do rap lá em Sorocaba. Olha o trabalho dando fruto. Mas aí, você vai trocar ideia com o cara, mano. O cara, engenheiro, executivo, sabe, cara? É um outro nível, cara. É um outro nível onde a gente parar pra pensar no dia a dia, não tem nem como chegar perto de uma pessoa dessa. E Deus fez o encontro. Vamos mandar lá pros meninos. O consenso entre o pastor e os caras. Vamos mandar pros meninos do rap. Chegou na nossa mão. A gente já fala, mano, que a gente pode te oferecer é isso, isso e isso. Nós é do rap, nós é da igreja, nós é louco, negócio de vida, pá, é vida por vida. E aí hoje é amigão nosso, restaurado, restituído, família de pé. Deus fez. Sabe, a obra. cara? E o mais legal, cara, que esse cara chegou até nós, ele não era nem cristão. Aí. Ele chegou, ele queria se matar em São Paulo, ele chegou até nós lá, através desse amigo nosso aí também. E quando ele chegou, começou a andar com nós, você vai ver o cara hoje, mano. Só fala de Jesus, cara. Detalhe, Convertido, pergunta quem né? batizou ele. Eita, Quem batizou glória. ele? Nós batizamos. Os loucos Glória cara a Deus. batizou ele. Aí. Pastor Ricardo ali no meio de nós, louva a Deus pela Isso. vida dele, de entender também, que sempre teve com a Pegou a gente. visão, orando. né? Pegou a visão. Já batizou e tal, já trouxe, mano, não se perdeu. Ele foi morar longe, esse rapaz, mas todos os dias quase a gente se fala, a gente tá trocando ideia, perguntando aí como é que tá, você tá firme e tal. E as coisas vão acontecendo através dessas doideiras que a gente acha que é doideira. O antes já ganhou a agiota, mano.
agiota pra Cristo, assim, o cara colar, Tô falando com ele agora aqui, abençoado. ver a Ama sua vida, hein? administração, mano. Glória O a Anderson Deus. fazendo uma live, né? live, eu fazia Uma lá até a live. sexta. No início da pandemia, o mano assistindo, daqui a pouco chamar no zap e falar, mano, minha vida tá assim, 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 assim. Você vê o cara contar de pessoas que ele perdoou a dívida quando abandonou a prática do que ele fazia. Pais de famílias que não Meu aguentavam Deus. pagar o valor, só pagavam os juros pra ele, porque não tinha da onde tirar pra quitar aquela dívida. Ele ligava pro cara e falava assim: você não precisa me pagar mais nada, porque agora eu tô em outra direção. E o pai de família no outro lado chorando, agradecendo, porque nunca ia ter o dinheiro pra quitar, ia viver pagando juros pra esse cara. E tem Tipo Você Zaqueu, tipo Zaqueu. Tipo Você Zaqueu. entendeu, cara? Tipo Zaqueu, tem um... Tipo da Raquel, né? Teve Quero um dia- restituir tudo que... Teve um dia que ele foi na minha casa, ele falou pra mim assim, falou, irmão, ontem eu fui na casa de uma pessoa cobrar lá e ela não tinha o valor pra me dar. E ela só tinha uns 10% mesmo que ela tinha que me dar. E ela chegou, foi me dar, acho que R$150 já. Meu Deus. Foi dar pra ele, falou, não, a partir de hoje eu vim aqui falar pra você que eu perdoo a sua dívida e eu não quero mais. Não vou pegar mais nada seu. Ela pegou e falou assim, viu, entra aqui, fulano. Entra aqui na minha casa. Ó, abre o armário. Ele abriu o armário. Abre a geladeira. Não tinha nada, nem no armário, nem na geladeira. Aqueles R$50 era pra comprar o leite pra criança e alguns Deus. alimentos pra ela passar a semana. E só que como que ela tinha que pagar o agiota, ela não pagou porque ele perdoou a dívida, graças a Deus. Deus é bom. Ele foi na minha casa me contar isso aí. Aí eu falei, ó, agora você vai largar, né? A agiotagem. Daqui 7 dias, cara, Deus vai abrir uma porta de emprego pra você. Tá louco, irmão? Eu falei, eu sei o Deus que eu sigo. Se você tá de coração perdoando, Deus vai abrir. Xé, no 7º dia ele me ligou chorando. Ô, irmão, Deus abriu a porta lá. Eita, glória! Deus abriu a porta. Tá até hoje trabalhando nessa empresa. Glória a Deus, ou seja, Deus ele vê a situação e ele dá semente para aquele que semeia, né? Exatamente. O que ele estaria semeando? Uma nova vida, um reconhecimento Exatamente. de alguma prática que ele deveria largar, abandonar, e é Deus dizendo, faça isso, filho, porque os teus pecados estão perdoados e eu estou abrindo uma nova Exatamente. porta, eu vou continuar te abençoando. Eu A sou o benção- caminho, filho. Eu sou o eu sou o caminho. caminho, a Simples. verdade e a vida. E é difícil, Meu cara, Deus, é, difícil. tremendo, Tem né? hora que Sem dúvida. a gente tá contando tudo isso e parece um mar de rosas, cara. Não, Mas, nem cara, tudo. tem hora que esse aqui me liga e fala, mano, eu tô de saco cheio já, porque eu não aguento mais, porque é o tal do tamo junto, como diz o Cacau na letra, né? Esse tamo junto tem prazo de validade, cara, porque, sabe, e um desiste daqui, outro desiste de lá, se arma pra elaborar uma situação, não acontece, e tem hora que a gente tem aquela vontade de parar, mas, cara, Deus, ele toda sempre vez, restitui, toda né? vez que a gente tenta dar uma travada, Deus manda a vida. Deus manda uma vida, alguma coisa Deus pra manda alguma gente coisa. fazer. E até porque esse trabalho, cara, evangelístico, esse trabalho que vocês têm no Rap Edifica, mano, é algo que passa, que vaza as barreiras da normalidade, né? Você tava falando algo de algum tipo, algum pastor aí que... porque é perigoso, porque isso, aquilo. Só que você sabe algo que hoje eu, Jefferson, eu olho um pouco dentro de algumas igrejas, a questão do comodismo. Exatamente. Hoje, às vezes, cara, a pessoa ela prefere ficar no comodismo para ela não ter o trabalho, porque fazer a obra de Deus não é flores. Fazer a obra de Deus dá trabalho, requer esforço. Só que sabe o que às vezes o pastor deveria entender, o que a igreja deveria entender? Que pra gente fazer a obra de Deus, a obra é para todos fazerem, mas a gente precisa ir debaixo de uma visão, debaixo de oração, entendendo que Deus, Jesus, ele sempre está na frente. Lembra quando Deus ele levanta Josué para ir? Josué tinha várias batalhas que ele ia vencer lá na frente. Mas quando ele cai na realidade de tudo aquilo que ainda ia acontecer lá na frente, a Bíblia vai dizer que ele se agacha, que ele fica cabisbaixo, que ele se entristece porque parecia que ia ser tão pesado. A verdade é que quando Deus chama, você acabou de dizer algo interessante, porque é normal às vezes o desânimo, é normal às vezes a circunstância parece que nos favorece a querer parar, mas aquele que Deus chama está chamado e pronto. Deus tinha chamado Josué. E quando Deus viu Josué daquela situação, falando, ei, esforça-te, tenha bom ânimo, se coloca de
pé, porque eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Josué entendeu que a vitória das batalhas era ganha, porque não dependia mais da força do braço. Exatamente. Não dependia dele. A nossa luta, o nosso evangelismo não depende de nós. Quando a gente começa a entender que Ele está na frente, a vitória é certa. Mas às vezes também que Aleluias. nós também, às vezes, posso dizer, enfraquece, vai, vamos começar. É normal, é normal. É normal, só que às vezes nós espera algo de pessoas. Mas, meu, sempre vai ter ingratidão, cara. Vai ter. Até hoje nós somos, né, ingratos, cara. Já parou Nós? para pensar Jesus numa cruz? Eu sempre tenho essa referência. Eu ministro muito sobre a gratidão, não somente na tenda, não somente na minha vida particular, mas dentro da minha casa, com a minha família. Porque eu acho que gratidão nos leva a um nível bem avançado na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa vida para com Deus. Eu sempre gosto de usar o exemplo da multiplicação dos pães e peixes. Quando todo mundo olha que o impossível estava ali, o improvável. Agora está todo mundo com fome, não tem mais o que fazer e perguntam, olha, tudo que nós temos aqui é 5 pães e 2 peixes. O interessante é que se a gente olhar a questão da gratidão, Jesus ele fala, traga para mim. E a palavra vai dizer que quando coloca na mão dele 5 pães e 2 peixes, ele levanta aos céus e ele agradece. O detalhe é que quando ele agradece, o milagre acontece. Quando ele agradece, a multiplicação acontece. A gratidão, ela tem muito poder. Ela tem muito poder, essa gratidão. A gente precisa ter esse reconhecimento. E é exatamente isso. Falta nas pessoas essa gratidão. Sim. Sabe, a gente costuma dizer que mas a gente não tem que esperar nada de ninguém, nada do ser humano. Eu acho que isso acaba sendo uma desculpa para aquele que não entende que ele precisa ser aquilo que ele não é. Um homem de gratidão. Porque Jesus foi grato. Nós temos que ser imitadores de Jesus. Nós temos que ser gratos. Exatamente. Ei, se eu não lavar os teus pés, você não pode ter parte comigo. Então me lave por inteiro, não só os pés. A gente tem que ter o espírito de gratidão. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Jesus levanta alguém para nos abençoar, eu preciso entender que não foi aquela pessoa ela está sendo um instrumento de bênção que o próprio Jesus permitiu para ser um canal de bênção nas nossas vidas. Quando eu deixo de ter um espírito de gratidão, eu estou sendo ingrato ao próprio Deus. Ao próprio Deus. Pessoas de repente não vivem uma vida como queriam nessa terra, no ministério. Por isso que hoje nós olhamos ministérios destruídos, porque falta gratidão. E quando não tem a gratidão, não tem crescimento. É isso aí. É muito louco a gente falar dessa ingratidão, porque, como a gente está falando, aconteceu com o Jó, cara. Jó, uma hora ele ficou ali triste, porque ele é ser humano, cara. Tava acontecendo uma série de questões sobre a vida dele, e aí ele grita desesperado, maldito seja o dia que eu nasci e tal. Ele não tava amaldiçoando, negando a Cristo, mas ele tava triste, angustiado, com a situação do que tava acontecendo. E com a gente, esses dias de lutas, sempre vai vir, cara. A gente tem essa dificuldade, é um sofrimento, cara, que a gente tem, mas não é um sofrimento de tô fazendo na dor, cara. A dor que a gente sente é que tem tantos e não quer fazer, cara. E não quer fazer. Não é que eu não posso, sabe, às vezes umas desculpas que entristece a gente. Porque dá trabalho, cara. Dá trabalho. E aquilo que dá trabalho, cara, dá desgaste, judia. Então, às vezes a gente, por exemplo, domingo de Páscoa, a gente tava numa quadra, na quebrada, com um som armado, fazendo evangelismo, cara. E aí era pra gente estar onde? Com a nossa família, almoçando, ovo de Páscoa, pau, chocolate, isso, aquilo, outro. A gente tava fazendo a obra, cara. A gente tava lá fazendo a obra. E big de uma correria, cara. Uma big de uma correria. E aí, nesse dia, aconteceu uma série de questões que eu e esse aqui olhou. Falou, cara, se a gente não fosse cristão e não entendesse aquilo que tinha acontecido sobre as nossas vidas, dava vontade de abandonar tudo e sair correndo, cara. Só que à noite, o Senhor já me respondeu. Meu Deus. À noite, eu saí dali, cara,
3 e pouco, né? A gente terminou de desmontar o som, corri com o Washington. Quero mandar um abraço pro Washington também, benção, tem todo o som, que sempre tá acompanhando a gente. E aí, a gente desmontando o som pra levar pra igreja, que ele ia montar numa igreja, porque 6 horas já ia ter que ter culto, e eu com aquela correria com ele. E dali eu fui direto pra igreja cultuar, cara, porque eu tinha que estar dentro da minha igreja no domingo cultuando. E aí, eu lá na porta, de repente aparece um cara. Foi. Eita, glória. Bem louco, sei lá o que. E no dia seguinte eu fui descobrir. E aí, esse mano cola pra assistir o culto. E aí, mano, como é que tá? Quem é você? Isso, aquilo, outro. Ele sujo. Já desenrolou ali com o cara. Ele sujo e tal, trocando ideia com ele. E aí eu falei, você tá vindo do trampo? Ele falou, puta, tô. Você trampa com o quê? Eu trabalho fazendo malabares na rua, mano. Eu, nossa, que da hora, cara. E aquilo ali já... Deus já colocou aquela luz assim que... Mandou no lugar certo pro cara certo. É isso mesmo. E aí, como acontece muitas das vezes dentro da igreja, quando chegam esses caras com problema de alcoolismo, droga, coisa assim, no meio do culto eles levantam e saem. E aí ele levantou pra querer sair. Eu falei, ô irmão, deixa eu só te fazer uma pergunta, cara. Você faz malabares com o quê? Qual instrumento que você usa? Ah, as bolinhas e tal. Cara do céu. 5 minutos, faz um favorzinho pra mim. O quê? Cara, tem um monte de criança ali dentro da igreja, cara. Ali embaixo, ali, ó. Elas vão ficar amarradonas se você pegar e fazer um malabares pra ela. E aí, Glória a Deus. esse cara desceu, fez um malabares para as crianças orou por ele. E no término da oração, eu falei pra ele, tá vendo o quanto você é importante? Aleluia. Eita Deus. Tá vendo o quanto você é importante? Porque qual adulto não cresceu frustrado querendo ser malabarista? E qual dessas crianças aqui não quer ser malabarista um dia? Deus A deu a sua sabedoria. profissão é maravilhosa. E ali eu fui trocando ideia com aquele mano e desenrolando de várias situações. E aí eu falei pra ele, tem um outro convite pra te fazer. Amanhã tem um culto na tenda e pá, desenrolei com ele. Falei, bora. Ele falou, bora. Eu falei, eu passo aqui pra te buscar, cara. Teve até o lance das crianças, né? Orarem por ele esse dia, né? É, elas oraram por ele. Eu passo aqui pra te buscar, mano. Esse cara tava no dia seguinte lá na porta da igreja. Ele falou, você não vem? Eu falei, eu venho, mano. Você fica aqui me esperando? Tal hora eu tô aqui pra te pegar. E eu encostei, esse cara tava lá, ele Vale a participou. pena, Acho que vai. E aí, qual a notícia que vem? Eu tenho Eita, falado com a avó Jesus. dele todos os dias, ele tá bem. Eu ligo pra ele, e aí, mano, como é que você tá? Tô cuidando da minha família, porque naquele dia teve o teatro das crianças na tenda. E ele tem 2 filhos, um dos filhos dele é pequenininho. Ele entendeu o propósito de cuidar dos filhos dele. Meu Então Deus. aquilo foi uma injeção de ânimo, como a gente fala. Sempre vem alguma coisa pra confrontar o nosso dia mal, cara. Porque a gente tem nesse trabalho. E aí, cara, a gente vê que é a mão de Deus cuidando de tudo, aquela injeção de ânimo vem de novo. Quando a gente vai ver, a gente já tá trocando ideia. Já tá. Quando a gente vai fazer o próximo? Então Quando vai eu, fazer o antes, o próximo. Ricardinho. E é maravilhoso essa questão do evangelismo porque traz fruto, cara. Jesus começou o ministério aos 30, terminou aos 33, 3 anos, escolheu 12 pessoas e Pra gerar mais 12, para que gerar vai gerar frutos. mais. Hoje a gente só estamos aqui falando do amor desse Jesus, dizendo sobre obra, sobre o evangelismo, porque 12 pessoas Se dispuseram. há mais de 2000 anos atrás se dispuseram Foram pedras vivas. fazer isso, foram pedras vivas, sabe? E eu tenho um versículo aqui que eu queria falar pra gente poder finalizar, pra deixar algo como uma ordenância, porque de repente alguém tá assistindo e fala, mas é pra quem quer. Não, não é pra quem quer. Evangelizar, falar do amor de Deus, fazer essa ação, isso é uma ordenança. Não é um pedido. A gente precisa entender que pedido é algo que eu te dou a possibilidade de dizer não. Você quer tomar um copo de água? Você pode dizer tanto sim quanto não. Agora, uma ordenância, você vai ter que tomar água. É uma ordenância. A gente evangelizar, a gente fazer a obra de Deus é uma ordenância. Deus ele criou isso como uma cadeia, como uma corrente, onde hoje alguém fez isso por mim, eu conheço Jesus e faço pelos outros. É uma ordenança. Então não é questão de eu querer falar, não, é para alguns, não é para todos. É como eu acabei de dizer agora há pouco. De repente você não
não canta, acha que não é um pastor, acha que não pode fazer isso, que tem que ser um papel de um pastor. Não, é para todos a obra evangelística. Deus, ele vai proporcionar situações, uma hora ou outra na sua vida, para você falar do amor de Jesus Cristo. Seja na sua simplicidade, seja você dizendo para um malabarista na rua, no semáforo: ei, olha, Jesus te ama. E você não sabe o efeito que isso pode causar na vida dessa pessoa. É verdade. Você não sabe o efeito que pode causar. Olha o que a palavra de Deus diz em Marcos 16, versículo número 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordenança. Ide. Ele não está dizendo se sentirem vão, não, é uma ordenança. Ei, ide, vão por todo mundo, pregue o evangelho. E a gente às vezes tem menção dessa palavra como: olha, eu tenho que pegar um avião e andar o mundo. Não, Deus, ele faz nascer propósitos em Sorocaba, no Japão, em Miami, no Jardim Sims, no Jardim Gonçalves, no Campolim. São propósitos, são projetos que vão estar por todo mundo pregando o evangelho. Se E todo aí, mundo é que entender essa tem- visão... É que hoje tem muito missionário, muito evangelista, que Deus falou que ia fazer a obra, que ia fazer isso, ia fazer aquilo, só que os caras acham que Deus ia enviar lá na África, sabendo que tem uma África aqui na Vila Helena, cara. Sabendo que tem uma África aqui na Nova Às Esperança. vezes queremos fazer missão, Entendeu? Aí em Las Vegas, né? Exatamente. Na Disneyland, né? Os missionários de hoje querem pegar avião e ir pra outra cidade, outro país, e não é, cara. Quero falar real pra você, dentro do seu lar tem uma África que você não sabe. Não sabe. E existem uns princípios, né? Porque eu costumo dizer assim, o Alisson, cara, Deus, ele nos levanta para fazer isso daí, só que existe algo. Você já conseguiu olhar para dentro de vocês, como eu olho dentro de mim, enxergar o amor que a gente sente por estar fazendo isso? O amor que a gente sente por estar fazendo a obra, por estar falando do amor. Você disse que num domingo você estava numa praça fazendo. Por que é que você estava nessa praça? Por amor. Por amor. Isso não vem de nós, isso vem de Exatamente. Deus. Ele brota dentro de nós. A gente tem satisfação, a gente tem, sabe aquela coisa, todos precisam conhecer, todos precisam sentir o que eu sinto, todos precisam ter uma mudança de vida como eu tive. É aquilo que eu falei pra você um pouco antes. Cara, é muito injusto. Tudo aquilo que eu recebi de graça, a graça de graça, tudo aquilo que eu recebi, cara, é muito injusto ficar pra mim. Guardar. É muita injustiça da minha parte, cara. É muita hipocrisia eu guardar pra mim, cara. Porque ali tem um, ali tem outro, ali tem outro. É como o Anderson falou da questão de África. Cara, tem muita África do seu lado, cara. Do seu lado. E não importa se é no rap, tem cara que Deus levantou nós como no rap. Mas, cara, se você é do samba, desenrola com seu parceiro do samba. Se você é do rock, desenrola com seu parceiro do rock. Mas, cara, não guarda. Não guarda, porque é excepcional o que Deus fez e pode fazer através da sua vida. Glória a Deus por isso. É gigante o que Deus pode fazer com o seu simples Jesus te ama. Jesus te ama. Você entendeu? É como você falou. Porque se não tivesse alguém aberto as portas da casa pra fazer um culto do lar, o Ricardinho não estaria aqui, cara. Exatamente. E ele não foi... Não é nenhum preconceito quando eu falo de terno e gravata, gente. Não é jamais. nada. Porque eu vou pra igreja de terno e gravata às vezes. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas... é como o Ricardinho falou, ele não tava lá num templo top, numa igreja filé, sabe? Com pessoas lindas, vestidas e tal. Ele foi no culto de lá, irmão. E de lá não saiu nunca mais, né, Ricardinho? E Deus fez a obra. E aí hoje ele é o quê? Pai, funcionário exemplar na empresa, trabalha porque ele entendeu. E aí, quando tudo isso aconteceu na vida dele, na minha vida, na do antes, a gente entendeu que agora é o seguinte: eu preciso levar isso adiante. Alguém precisa viver o que eu vivi. Tem um pastor que eu vi numa live esses dias. E aí o cara perguntou pra ele, tipo um lance meio de biruta, do cara falar assim, que a gente que adora esse Cristo, a gente é meio louco acreditar nesse Cristo. O cara acho que era ateu, acreditar nesse Cristo, coisa que a gente não vê. A questão da fé, que a gente sabe que é a fé.
acreditar naquilo que a gente não vê. E aí o cara falou assim, tudo bem, cara. Se lá na frente, tudo que está escrito nesse livro, ele mostrou a Bíblia, tiver errado, no sentido de que esse Cristo não existe, tudo bem. Tudo que está escrito nesse livro, todo esse manual que está aqui, mudou a minha história. Me fez ser um pai, me fez ser um esposo, me fez ser um pastor, me fez cuidar de pessoas e mudar a história de pessoas. Tá valendo. Ainda que tudo isso aí seja uma mentira, como você imagina, tá valendo. Mudou a minha vida. Porque mudou a minha vida. Mudou a minha história, você né? entendeu? E aí ele teve a mesma esperança que a gente teve. De que eu não. Mas se for verdade? Você E entendeu? você? E se for verdade, eu fiquei guardado pra mim só. Puxa vida. Cara. Mas agora pro ateu. E se for verdade a Bíblia? E você que não acreditou? Não acreditou? Você ficou, cara. Entendeu? É. E aí a gente. É até engraçado essa questão do ateu, né? Esses dias eu vi uma matéria, o ateu, ele não acredita, mas na hora do perigo, ele, pelo amor de Deus. É engraçado, se torna engraçado. E aí a gente entende, cara, a importância do que não pode. A gente entendeu o ID, a gente entendeu que o rap edifica num programinha de rádio que a gente ficou 2015 até 2017 mais ou menos, deu uma parada, depois a gente voltou com um time maior e aí a gente parou novamente, mas assim, para o programa, a gente às vezes tenta se adaptar em algumas questões, volta, mas a gente entende que a missão não pode. A gente dá um jeito, a gente tem os nossos problemas financeiros para manter as coisas, mas Deus cuida. Deus, ele sempre dá respaldo. Quando a gente vai ver, tá com o carro lotado de doação de roupa, cesta básica para uma família, para uma outra, um outro pede um culto no lar. Esses dias os manos fizeram culto na barbearia, cara. Aí. E foi impressionante que foi humano. Olha que história louca. Mano, Deus tem que levantar os loucos pra confundir os sábios, não tem jeito. Na barbearia. O que o mano foi fazer lá no culto? Qual mano fala do... O que foi desconfiado. Aham. Eu não lembro qual que é isso aí. Você contou pra mim que o mano foi pra ver qual que eram as ideias dos caras do rap que ia pregar, ministrar e tal. Ah, sim. Por O mano foi que ele foi pra saber qual que seriam as ideias do rap lá e tal. Aí quando ele chegou lá, ele foi surpreendido, porque os caras de boné, igual o Alisson fala, não pode crer, inclusive até o pastor Fernando tava lá, o pastor Ricardo, tudo benção. E teve frutos, passou um cara lá fora, cara. O cara parou, eu falei, irmão, entra aí. Ele falou, não, tá bom aqui. Quando eu fui perto dele, tava chorando. Lá fora do culto, chorando. Algo já tava acontecendo. E eu fiquei maravilhado, velho. Eu falei, meu, vem aí, cara, vai fazer outro culto aí. Mas que dia que vai ser? Eu quero vir, porque eu não consigo ir pra igreja, mas na barbearia, cara, eu nunca vi isso aí, meu. Eu nunca vi, mas falei, irmão, é a palavra de Deus, ela não volta vazia. Não volta. Não é que você passou na hora certa. Deus, tempo e fora Deus de tinha tempo. marcado com você aqui e acabou. Então foi lindo. E esse irmão que foi aí achou que nós ia, sei lá, trocar uma ideia, falar algo, não tinha nada a ver, que chegou ali e foi surpreendido. O cara falou, meu, realmente. É Jesus parando as 99 O cara pra ir falou, atrás dar uma "Putz, ovelha, mano, né? eu vim aqui desconfiado, porque ele achou que era oba-oba. Sim. E aí ele viu, falou pro Anderson, mano, vocês passam uma verdade quando vocês estão pregando, de um jeito. E aí, cara, como que você vai falar? Espírito Santo Como se que você vai encarrega, né? explicar pra quem tem preconceito? E eu falo de preconceito porque assim, ó, cara, eu nasci no samba. Meu pai toca e tal, eu nasci em samba. E aí conheci o rap com 7 anos e até hoje com rap. Cara, eu tenho dificuldade pra ouvir samba na igreja. Só que eu não posso falar assim, não vai rolar. Porque tem pessoas que têm dificuldade de ouvir o rap na igreja. Sim. Você entendeu? Só que é o seguinte, esse cara podia ter essa desconfiança. Só que aí ele viu e falou, cara, vocês passam uma verdade, porque O próprio Jé viveu isso com o Claudinei, pô. porque Foi, é exato. de verdade. É o que Não você é questão contou pro nem de Claudinei. gostar ou não gostar do ritmo. Sim. É questão do que tá passando, do que a mensagem tá passando. Porque de onde a gente veio, Deus cara, falando, eu sou com ele. Sou com porque ele. de onde a gente veio, o seguinte, a rua, cara, a quebrada onde a gente veio, a maloqueiragem, é de verdade. Porque todo mundo sabe. No meio de bandidagem, coisas erradas, se você não for pau,
Pedra, pedra. Pedra é pedra, você já era. De alguma forma você vai ser eliminado do jogo. Entendeu? E aí, se a gente era esses caras que era vida por vida antes de conhecer a Cristo, por que quando a gente Imagina com ganhou Cristo. esse presente, não pode continuar do mesmo jeito, vida por vida? Por Glória que a Deus. depois que a gente ganhou esse presente não pode ser desse jeito, vida por vida, cara? Pra finalizar, foi eu e o Nandão chamado pra gente cantar um rap lá na Vila Aaron, antes da pandemia. Falei, não, a gente vai e tal, né? Aí o pastor falou assim, ó, Anderson, ó, vai lá e canta um rap, aí depois você passa pra mim o microfone, né? Aí beleza, ele chamou eu, catei o microfone, comecei a cantar um rap, comecei a ministrar, mas só tinha crente já. Eu falei, pai, mas só tem cristão que todo mundo conhece a Bíblia de capa a capa, de Gênesis, Apocalipse. Você sabe todas as coisas, eu não sei nada. Beleza. Ele tá no controle? Passei lá, ministrei, cantei meu rap, passei minha oportunidade de pastor lá, fiquei lá, né? Aí Deus falou assim, ó, você acha que você fez sua parte? Eu falei, senhor, eu fiz aquilo que o senhor colocou no meu coração. Cantei 2 rap aí e ministrei a palavra. Ele falou, só que quem era pra ouvir, não ouviu. Ele te viu, mas não ouviu. Eu falei, não entendi. Ele falou, tá vendo aquela rampa de skate lá? Eu falei, tô vendo. Eu falei, ó, lá de baixo lá, tem várias pessoas, né? Vai lá. Eu falei, tá ficando louco, é possível. Eu olhava e não via ninguém, já. Os caras andando de skate lá e pra cá, eu não via ninguém. Ele falou, vai lá. Eita Deus. Eu falei, mano. Falei, vou meter um louco, né? Saí chutando a garrafinha pra lá e pra cá, sozinho. Dando uma disfarçadinha, entendeu? Fui embaraçou chutando. e foi. Cheguei lá, o que era? Uma biqueira de droga. Tinha uns 7, 8 jovens lá, Eita. fumando maconha sentado. Aí eu cheguei, falei, rapaziada, dá licença aqui. Posso pegar na mão de vocês aí? Não, pode pegar, irmão. Peguei na mão de cada um já. Falei, eu posso sentar aqui, rapaziada? Os caras me olhando desconfiado e tal. Meu Deus. Pode sentar. Aí sentei já. E fiquei lá, ouvindo a conversa dos caras. Não, porque tem que pegar, tem que matar fulano, isso, aquilo. E eu só ouvindo. Aí eles falaram assim, agora, Anderson, fala um pouco que você viveu pra eles. Eu falei, Meu Deus, agora realmente é Deus. Agora eu tô entendendo, Agora eu tô Jesus. entendendo. E comecei a falar do que eu passei, do que eu vivi, os amigos que eu perdi, isso, aquilo e tal. Comecei a falar pra eles. Aí no final, falei, rapaziada, antes de ir embora, eu quero abraçar um de cada um de vocês. Pra mim ir embora feliz, que eu abracei vocês, vocês conheceram a minha história, quem foi, quem eu fui, quem eu sou hoje e quem eu conheci. Foi Jesus e tal. Beleza. Ô irmão, beleza, abracei. Um já ficou marrudão, não queria abraçar, mas abraçou meio daquele jeito, mas abraçou. Fiz a minha parte. Fiz a minha parte. Passou 2 meses, eu trabalhando onde eu tava trabalhando, numa transportadora. O rapaz ficava me olhando. Primeiro dia de trabalho do cara. O cara entrou pra trabalhar comigo, primeiro dia de emprego, o cara ficava me olhando. E eu falei pro outro irmão, falei, nossa, mano, não sou cristão, cara, mas aquele cara não para de me olhar, tá na maldade comigo, hein, mano. Se ele vir... Esse cara tá vendo o Anderson lá do tempo antigo. Entendeu? O Anderson que ainda não tinha nascido de novo. Exatamente. Eu falei, meu Deus, o cara é meio fortinho, né? Falei assim, ó, Davi aqui, esse cara vinha e derrubar esse goleiro aí. E eu falei pros meninos que era cristão, os caras dando risada, falaram, nada a ver, mano, nada a ver e tal. Aí beleza, né? Aí tocou o sinal pra tomar café, 8 horas da manhã. Esse rapazinho falou, irmão, posso sentar com você aí? Falei, irmão, senta aí. Catei a cadeira, pai, tomando café, eu com 2 pãozinhos, meu Todd, que eu não tomo café, tomando todinho ali e tal, comendo meu pãozinho. Falei, você lembra de mim? Eita, nós. Olhei. Falei, irmão. Se lembra de mim judia, né, irmão? Falei, irmão, se eu te fiz alguma coisa no passado, me perdoa. Hoje eu sou um novo homem. Mas não lembro do irmão, me perdoa, não lembro do irmão, cara. Ele falou que você não lembra. Olhei de pertinho, Jé. Falei, irmão, não lembro, cara. Não vou lembrar. Talvez eu de uma balada na antiga ou de uma igreja de hoje, mas não lembro. Então, irmão, há 2 meses atrás, você não foi cantar um rap lá num tal lugar? Na Vila Aaron? Falei, fui. Falei, então, você não foi lá ministrar pros caras que estavam debaixo da rampa de skate fumando maconha, vendendo droga? Falei, fui. Falei, então, um deles era eu. Eita, glória. O dia que você foi lá, você ministrou a palavra, você me abraçou e você contou o seu testemunho que Deus fez na sua vida, eu falei, Senhor, se é Deus, faz na minha vida também. Meu Deus. O outro dia eu acordei, eu era o gerente daquela biqueira. Sabe o que eu fiz outro dia? Catei as drogas, catei as armas, dei pros caras e falei, ó, a partir de hoje eu não brinco mais isso aqui. Meu O Deus. carinha ministrou lá, eu acreditei, cara. E eu vou até o fim.
Eu não sei se ele está até hoje no caminho, eu creio que ele está, em nome de Em Jesus. nome de Jesus, tá profetizado. Mas a minha parte eu fiz, eu fui pedra Glória viva. a Deus. E Deus permitiu você colher o Contemplar, testemunho, contemplar. contemplar. Valeu a pena, a voz era de Deus. Isso que é mais lindo. Ó, Deus, Eita, Deus, glória. Deus, fala, viva, ó, filho, valeu a pena. Porque a Deus minha é bom. palavra não volta vazia. Amém, glória a Deus. Cara, eu tô impactado. Eu acho que hoje foi uma gravação muito produtiva aí. Deus falou poderosamente Glória a Deus. conosco. Foi legal bater esse papo aí com vocês. Conhecer um pouquinho do projeto, né? Eu já conhecia alguma coisa, mas hoje eu pude conhecer alguma coisa mais aprofundada aí da história, né? E se eu puder deixar algum recado hoje para quem tá assistindo nós, invista seu tempo em fazer a obra de Deus. Evangeliza, faça a tal da obra urbana, faça a missão urbana. Aleluia. Fala do amor de Jesus Cristo. Às vezes Glória a você Deus. está na igreja há um tempo, tem uma caminhada com Deus. E aí você se olha para dentro de você e fala, nossa, esse testemunho, esse TendaCast falou comigo porque até hoje eu não ganhei nada, nunca ganhei um parente, nunca ganhei ninguém para Jesus. E às vezes a gente olha e acha que precisa de muita coisa, você só precisa entender que não depende de você, depende de Deus, depende de Jesus. É só se colocar de pé, é só ter ânimo, é só ter força, garra e lança as palavras. Primeiro porque o Espírito Santo vai te trazer a memória. E quando você lança uma palavra a um parente, a um vizinho, a um amigo, a um campo cheio de futebol com 10 mil homens ou uma pessoa, você precisa entender que a palavra lançada saiu da sua boca, mas o Espírito vai dar o crescimento. Aleluia. O Anderson acabou de contar um testemunho que vem de encontro a isso que eu acabei de dizer. Ele foi lá, ele lançou uma semente, ele lançou a palavra e ele foi embora. E Deus permitiu. Alguns meses depois, ele vê que a palavra lançada, a semente plantada, antes que ele somente semeou, plantou aquela semente e virou as costas, porque ele teve que seguir a vida dele. Mas quando ele saiu, a semente plantada, o Espírito Santo já estava regando, já estava dando Glória a crescimento, Deus. o testemunho pôde chegar até a vida dele. Que agora aquele homem já não era mais o mesmo homem. Ele nasceu de novo, teve um encontro com Cristo. Amém? Deus abençoe, varões. Amém. Falta a palavra agradecer vocês, foi maravilhoso. Eu acredito que a gente tem muito mais assunto, vamos deixar para um outro TendaCast aí. A gente já estava conversando aí antes, aí no próximo aí a gente já vai fazer diferente aí. Já vai ter aí uns instrumentos pro meio aí, a gente vai fazer umas adorações aí e que tudo venha a ser sempre para honra e glória do nome de Jesus. Alguém quer falar mais alguma coisa para Não, finalizar? só quero agradecer, louvar a Deus pela sua vida, Glória a pelos irmãos Deus. que estão no projeto, TendaCast. E agradecer verdadeiramente pela sua vida, porque, como você disse, nem do rap se identifica muito, mas eu louvo a Deus porque no primeiro dia do Rap Edifica você já estava lá nos abençoando. Na época a sua empresa era terraplanagem ainda, e você sempre esteve ali somando com a gente, abençoando. E depois passou para hamburgueria e estava ali com a gente no nosso Glória a retorno Deus. com a rádio, sempre nos abençoando. E ter esse espaço aqui para falar do amor de Deus é fantástico. Só tenho que agradecer a sua vida, que Deus possa cada vez mais honrar a tua vida, a Glória tua a Deus por família, a isso, tua eu recebo em nome de história. Jesus. E que em nome de Jesus o TendaCast seja um canal de bênção para a vida de pessoas, que é tudo que a gente deseja. E que vocês continuem orando por esse projeto, por nossas Glória a vidas, o Deus. Rap Edifica, Em nome de porque Jesus. a gente precisa de oração, não é fácil, Sem dúvida. é trabalhoso, a gente tem pouco recurso, às vezes nos falta recurso, a gente tem que tirar de verdade da conta daquilo, sabe? Pra gente pôr por amor à obra. Por amor à obra, né? Porque a gente não é abastado de recurso, então assim, que você possa estar orando para que a gente possa estar firme e forte aí na Que Deus presença venha de deixando Deus, sempre de pé esse projeto. para né? poder Glória estar a cada Deus. dia mais trabalhando pelo Senhor. E mais uma vez, Deus abençoe. Amém, por mano. esse Eu que projeto agradeço. maravilhoso. Deus é lindo. E que precisar, liga a nós e dá um salve. Sempre. Ricardinho, quer mandar alguma coisa antes da gente finalizar aí? Quero agradecer por essa Glória a Deus. oportunidade, por esse momento, e espero estar de volta pra gente continuar Em essa nome de conversa Jesus. descontraída aí, cantar um rap. Glória a Deus. Aleluia. Edificar. É, eu tenho rap certeza edifica. que vai vir testemunho, varão. Depois eu mando os testemunhos. Glória Sempre a vem. Deus. É batata, sempre vem. Daqui a pouco alguém já liga e fala, cara, eu tava assistindo, eu gostava. Glória a Deus. E eu quero ir pra igreja, eu quero esse Jesus. Eu creio. Em nome Já, de eu Jesus. posso deixar a rede social aí? Pode, demorou, na hora. Deixar meu Glória a Deus. Instagram, né? Ricardinho-oficial 10.
E também o canal no YouTube lá, Ricardinho Oficial, lá vai ter alguns rap lá, beleza? Glória a Deus. Ó, e entra lá, irmãos, porque até esses dias eu tava vendo aí, tem uma outra música lá que eles lançaram na época da pandemia, e a gente tava até conversando aí, antes de começar a gravação. Os caras lançam música toda hora, gente. Os caras é bom. Meu, Deus derrama unção pra esses caras. Vem as letras, a unção, meu, a qualidade dos vídeos que tá lá no YouTube, dos clipes. Deus é na vida de vocês, cara. Continua com esse trabalho maravilhoso, porque eu, Evangelista Jefferson, eu pude ter o prazer de vivenciar o trabalho do Rap Edifica, uma certa parte, né? Porque nem sempre a gente pode estar junto, e eu sei que muitas vidas estão sendo alcançadas através desse trabalho. Ou seja, é o que nós começamos a falar sobre no começo do TendaCast, é o que nós estamos finalizando. É um trabalho que deu fruto, é um trabalho que está dando fruto. Vale a pena investir no reino de Deus. Que Deus continue abençoando. Quer deixar uma... Amém. Queria agradecer a TendaCast, o Gé, os irmãos aí que estão por trás aí das gravações. Deus abençoe cada um de vocês. Você que está nos assistindo, temos culto nas clínicas de quarta e quinta-feira. Ajudamos muita família através do Ministério do Gé também, com cesta básica. Você que pode ajudar com cesta básica, ajuda, irmão. Porque tem roupa, tem muitas pessoas precisando. Glória e a esse Deus. trabalho tem alcançado muita gente necessitada, desempregada. E é o ídolo, irmão. A Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Eu não sei se você está plantando ou se você está regando, mas uma coisa eu sei: Deus dará o crescimento. Então continue, irmão, fazendo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, e ela vai alcançar pessoas que os seus pés talvez nunca pensou em pisar lá, através da sua simples e humilde palavra. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado aí, Gé, família. Amém, Varão. Só Gente, agradece. Só mais um detalhezinho, Gé. Manda lá. A gente tem uns poucas unidades ainda do boné do Rap Edifica, vocês estão vendo aí. Se vocês tiverem interesse, manda aí uma mensagem pro Gé. Manda Ele aí que nós já repassa pra separa. gente, e aí a gente conversa sobre os valores aí. Deus Glória a abençoe, Deus. Gé. Amém. Deus abençoe. Abençoa o projeto, abençoa o ministério. Amém. Né? Faz a obra de Deus. Existem várias formas de a gente fazer a obra de Deus. Uma delas é tendo um coração grato, é ofertando, é abençoando as pessoas, é dando cesta, é dando de comer para o que tem fome, é dando de beber ao que tem sede, né? São várias as formas, né? Cortando, Gé, tem a página do Rap Edifica também, no Facebook e também no Instagram. Pode colocar lá Rap Edifica, já vai aparecer no Instagram e também no Facebook. Ou pode ser Anderson Santos, e no Instagram tá Anderson Santos 015. Você vai achar eu lá, nós podemos conversar sobre isso. Glória a Deus. Depois a gente vai colocar também lá no rodapé lá do vídeo lá. Glória a Deus. A gente vai deixar aí no rodapé aí, ó, as redes sociais aí. Glória a Deus por isso. Oi, Cauã? Amém. Amém. Ó, tá vendo? Falei errado aí, o profeta Glória a já Deus. corrige. Aleluia. E não tem corte não vai ter corte, hein? Amém. Na É descrição do vídeo. Pega essa, Varão. É isso aí, ó. É isso aí, Deus abençoe. Aleluia. Não faz edição, hein, Thiago? Deixa lá. Glória a Deus. Aprendendo. Glória a Deus por isso. Querido, Deus abençoe a tua vida. Eu tenho grande certeza que esse vídeo, que esse TendaCast hoje vai edificar a vida de muitas pessoas. Que o Senhor continue te abençoando, que Deus continue abençoando o projeto de vocês, abençoando cada projeto que Ele mesmo tem levantado sobre essa terra, para ganhar vidas, para que vidas venham se achegar ao reino de Deus. Nós sabemos que nós passamos uma morada aqui nessa terra, mas a nossa verdadeira morada ela é lá no céu. Na terra que manda leite e mel. Eita, Não glória. tem mais choro, Glória não tem a mais Deus. pranto. Lá nós vamos estar face a face. Aleluia. Que Deus abençoe. Antes da gente finalizar, eu gostaria de te agradecer. Aproveita aí a questão que a gente está falando aí de evangelizar, de falar do amor de Jesus. Manda esse vídeo, compartilha esse vídeo com alguém, ajuda, porque esse vídeo também é um propósito de evangelismo. É um propósito de que a palavra de Deus venha se achegar, que testemunhos como esse venham se achegar na vida de pessoas que vão ser edificadas através de uma palavra profética. Que você possa ajudar compartilhando esse vídeo. Deixa Deus te usar. Entra lá no www.orai.digital, você vai encontrar bastante novidade, bastante coisas legais. Tem várias coisas lá. Entra lá e conheça. Conheça o trabalho que o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos. E um trabalho que está sendo feito com muita ordem, decência e debaixo de uma visão espiritual, debaixo de uma ordem de Deus.
Deus abençoe a tua vida poderosamente. Antes da gente finalizar e deixar um tchau aí, eu gostaria de que a gente viesse estar fazendo uma oração, mas hoje eu não quero nem que A e nem que B ore. Eu quero que nós todos fazemos uma oração como a gente fez no início, ainda quando a gente estava em off aqui, e nós já sentimos a presença de Deus. Vamos orar para que Deus venha abençoar aquele que está na casa, para que Deus venha avivar a obra dele na vida daquele que está com chamado parado, na vida daquele que tem o desejo de fazer a obra, o desejo de fazer alguma coisa, o desejo de sair de um banco de igreja verdadeiramente e falar, não, hoje eu estou no banco para aprender da palavra, mas eu quero fazer algo do lado de fora, levar a palavra, falar do amor de Jesus Cristo, que o Senhor venha avivar a obra na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Vamos orar? Você pode estar orando conosco aí na sua casa, ou no seu carro, no seu trabalho, não sei onde você está nesse momento, mas que você possa ser abençoado também, em nome de Jesus. Pai querido e amado, Senhor, nós em te nome do louvamos, seu nós filho te amado exaltamos, Jesus. ó Pai, bendizemos o teu Entramos em santo tua nome. presença, ó, te agradecemos, Queremos ó, orar, Pai, Senhor, por esse te tempo agradecer, ó aqui. Deus, Que pessoas possam ser alcançadas, tocadas pelo teu Espírito. e que a tua Meu Deus, palavra muito possa obrigado, ser Pai. alcançada, Que o Senhor venha abençoar, Senhor. que as pessoas venham ser edificadas por esse vídeo. Aviva a Meu tua Deus, obra, muito Senhor, obrigado, na vida Pai. de cada um, meu Por Pai. cada É momento, o que nós te pedimos, o Senhor, Senhor, Pai, que a possa tua nos presença abençoar e nos seja levar em segurança para o mundo, Pai. Pai. Possa estar na vida de cada um que está assistindo, Senhor. Abençoa este projeto, abençoa, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Jesus, ó Pai, a cada vida que tem desejo de fazer a tua obra, Senhor, verifica a tua obra na vida deles, Senhor. No evangelismo, Senhor, que falar do teu amor possa ir adiante, ó Pai, na vida das pessoas, ó Deus, que o teu nome possa ser glorificado. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Seja abençoado aí na tua casa, seja abençoado a tua família, em nome de Jesus. Que a graça, a paz, a comunhão do Espírito Santo venha estar conosco. Que o Espírito Santo de Deus venha ser o provedor na tua casa, na tua alegria, na tua família. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe Amém. as nossas vidas. Glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe, varão. Deus abençoe, obrigado. Deus abençoe, obrigado. Fica com Deus em nome de Jesus. Amém.